Nasci na fazenda Coqueirão. O município era Pirajuí, aqui no estado de São Paulo. Primeiro quero dizer que o pescador, ele nasce. E eu dava muito trabalho para minha mãe, que já com 12 anos eu já ia na beira do rio, lá na fazenda, pescar. Onde tinha boi bravo, etc. Eu passava por debaixo das cercas, para mim chegar até o riozinho lá embaixo para pescar. E depois, adulto, então, até hoje, eu pesco e tenho um barco. Eu sou viciado em pescaria. Eu vim aqui para Santos graças à atitude corajosa do meu pai. Se ele não tivesse feito isso, hoje eu acho que eu seria aposentado de padaria e de boi, porque nessa época eu tinha 16 anos e eu ajudava numa padaria e ajudava a buscar boi também para o matadouro, com o pai do Adelcino. Meu pai trabalhava na prefeitura. O office boy foi lá me chamar, o seu pai está aí, fala para ele que eu vou mais tarde. Aí ele voltou, seu pai disse que é para você ir agora. Aí eu fui lá, ele me deu um papel para me assinar, que era um alistamento militar. E o pessoal daquela região ia para o Mato Grosso. Eu falei, pai, falta 2 anos ainda. Ele falou, não, você tem que resolver agora, você assina aí. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer ir para Santos ou para Mato Grosso? Eu falei, se eu não tenho outra alternativa, então eu vou para Santos. Eu falei, então você vai lá para casa e fala para tua mãe arrumar a mala. Pega assim de supetão, né? A minha mãe começou a chorar. Mas depois ela me convenceu que seria melhor. Eu fiz 17 anos na base aérea. Eu era recém-chegado na Força Aérea. E aí ia ter a travessia comum aqui em Santos, famosa, né? E então tinha que escolher os nadadores. E eu fiquei na janela, onde a gente dormia lá, né? Aquele monte de gente na frente do canal. Aí vi aquela turma lá e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Eu não me inscrevi. Deu a largada, cada um tinha um número lá. Aí eu fui junto. Fui do lado de lá e voltei, cheguei em primeiro lugar. Aí o irmão dela, porque eles eram, né? Eles ficaram ali para esperar a turma, né? Eles já eram competentes, né? O Celton nem foi, porque ele era um excelente nadador. Foi assim que eu conheci ele. Aí ele falou, cadê a faixa? Eu falei, eu não levei faixa. Por que você não levou faixa? Ô, caipira, cadê a faixa, pô? Eu falei, eu não levei a faixa, eu fui lá e voltei, ué. Aí um cara com a canoa acompanhando, né? Pra ver se o cara ia lá e voltava. Aí esperou os caras foram lá e voltou, foi. Foi ele que chegou lá em primeiro e chegou em primeiro aqui. Aí eu fiquei na seleção. Aí um dia eu falei pro Sansão, né, que era mais próximo, falei, eu tô indo lá pra minha terra, vou ver meus pais, você quer ir comigo? Aí ele foi, e gostou lá de Guarantã, aí já estava, nós morávamos em Guarantã. Voltamos e tal, aí um dia ele falou assim, ó, você me levou pra sua casa, agora você vai comer lá na casa da minha mãe. E lá estava a sua mãe. A dona Nilma. Aí eu vi muita onça, a pintada é difícil ver, aquela marrom escuro, a gente via, mas eles fogem da gente, né? E o que eu posso contar de interessante lá é que um dia começou a mandar funcionários para peãozada para Manaus, porque eles pegaram uma doença, né, como se fosse uma catapora,
E um dia começou a coçar e a minha barriga ficou completamente tomada. E eu tinha um carro, na selva eu tinha um carro, era o Gol 05, e tinha um motorista. Aí um dia eu tinha muita confiança nesse rapaz. Eu falei, rapaz, olha, que eu estou com esse problema aqui, mostrei para ele. Falei, eu vou curar o senhor. Você vai me curar como, rapaz? O Pacheco aí estava mandando todo mundo para Manaus. Aí nós fomos andando naquela viagem amanhã. Aí ele parou o carro e tinha a gente chama de torceira, né, de açaí. Aí ele começou a afundar o buraco lá, aí ele pegou um monte de raízes do açaí. Aí eu falei, vamos embora. Aí na volta ele foi num restaurante dos universitários e tinha um cozinheiro-chefe lá. Falei, daqui é pro doutor Ari e tal. E ele fez ali devia ter uns 8 litros de chá. Aí eu fui tomando aquilo. E aí sarou. Aí eu falei pro Pacheco, que era o médico, falei, olha o que aconteceu. Uma brincadeira, viu, Ariel? Eu sou graduado em administração e essas andanças minhas por aí, fiquei muito incentivado com relação à administração. Eu tive um problema aqui no porto da Cozipa, que eu estava trabalhando por uma empresa, como consultor de uma empresa do Rio de Janeiro, uma empresa portuária. Aí eu volto para Cozipa, lá para o porto, né? E ele queria mandar embora lá meia dúzia de profissionais, chegou aí muito arrogante, né? Aí eu falei, não vou mandar embora não, você vai. Eu falei, não vou. Por quê? Aí eu falei para ele, olha, você é dono da empresa, você é o Jorge é meu amigo, você está chegando agora, é dono também, é sócio. Saiba você que nas relações entre as pessoas físicas e jurídicas, o traço característico que as define é a interdependência. O que quer dizer isso? Ele ficou calado. Eu falei assim, a peãozada, os mecânicos, os funcionários dependem da sua empresa para comer, para formar seus filhos. E se não tivesse esse pessoal, o que seria você com o seu dinheiro? Então são interdependentes. Um depende do outro. Então a educação, o respeito tem que ser recíproco. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Eu nasci assim, copiei meu pai. Meu pai também um cara muito bondoso, né? Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, todo dia que o rapaz que trabalha aqui, eu compro pão para ele, né? Pães, né? É bolo, tem um que vende ali, não sei o que, mandioca, eu compro para ele também. Quer dizer, eu me sinto feliz em poder ajudar o próximo. Eu acho que você não consegue viver sozinho, né? Então você monta uma equipe e vai lá para o meio do mato desse aí. É muito difícil. Saudade da família, dos filhos, da esposa, né? Então você tem que liderar essas coisas, né? Como é que você consegue, né? E essa coisa que me envolve. Veja que interessante. E eu gostava muito porque eu sou apaixonado por avião, né, pô? O que eu voei na selva amazônica não é brincadeira. Porque lá é avião, não tem como, né? Sou apaixonado por avião. O que eu espero ver é um futuro de progresso, de amor à família, né? Como os atuais têm, né? Porque hoje esse pessoal de hoje é o tempo que
uma confusão no colégio, em vez de repreender o filho, não, bate no professor, né? Eu não quero que isso aconteça com meus netos, meus bisnetos. Então, agora é o seguinte, é a confiança que eu tenho na minha família. A Eli com o Alexandre, a Regina com o Henrique. É uma família grande. Eu espero que os meus netos, né, acompanhem vocês. Os bisnetos também, né? Porque de um ex-apaixonado para pegar boi e fazer pão, né? Hoje uma família com toda essa cultura, né? E não esquecer nunca da bondade de todas elas. Você gostaria de falar mais alguma coisa? A única coisa que eu estou muito emocionado. Vários dias, não, vamos escrever uma mensagem, manda uma mensagem pro vovô. E aí eu parei pra escrever e foi difícil de lembrar um momento só que fosse especial e que viesse na minha memória. No momento que eu penso no senhor, eu penso em várias coisas, como um avô, como um pai, como um amigo, como um companheiro, como uma pessoa que eu chego e ligo em qualquer vitória minha, é uma das primeiras pessoas que eu ligo para poder falar quando eu consegui alguma coisa que eu queria. Então eu não consegui, Charlie, pensar em um momento só com o vovô, eu pensei em vários. Eu te amo muito. Eu fiquei com muito medo nos dias da UTI, mas ver você saindo, por isso que eu quis ficar contigo o tempo todo. E sempre que você precisar, eu sempre vou largar tudo para ficar com você. Viu? A neta caçula.